No bom serviço, a obra de Deus é essencial unidade, pregação e ação assistencial. Vamos extrair o texto para os nossos corações e que Deus possa falar profundamente à vossa alma, ao vosso espírito, e cada um dos senhores, senhoras e internautas possam ser alimentados pela palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura da santa palavra de Deus. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas são os judeus de fala grega, e os hebreus são os judeus de fala hebraica. Então, um judeu reclamando do outro. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas, dos judeus de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha aí, oração e palavra andando juntos. O parecer agradou a toda a comunidade, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícano, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja que eles equilibraram a balança. São as viúvas dos helenistas, então vamos levantar homens helenistas. E Nicolau, que nem judeu era da Antioquia, para dar uma equilibrada nesse time. Isso é sabedoria, organização. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esta palavra abençoe o coração. Vamos ver no que deste pequeno texto a palavra tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, maravilhoso e bendito, eu quero te agradecer, Pai, neste domingo, por estar no altar, trazendo a mensagem. Sábado passado, o Senhor viu, o Senhor estava no controle de tudo, quando eu sofri um acidente de moto, no trânsito, mas graças a Deus o Senhor guardou a minha vida, guardou a minha saúde, minha integridade física. Eu posso hoje, neste domingo, estar de volta ao altar, trazendo a palavra, trazendo a mensagem, trazendo pão espiritual para as tuas ovelhas. Obrigado a Deus por esta incumbência sagrada, esta responsabilidade grande de poder abrir o livro sagrado e pregá-lo e anunciá-lo e falar em nome de Jesus. Ó Pai, se não fosse a tua suficiência, nenhum sequer de nós teria condições de o fazê-lo. Então pedimos, abençoa-nos grandemente nesta hora, Pai, falando através da boca do pregador e alcançando os ouvidos espirituais das tuas ovelhinhas, as quais tanto amo, Pai. Mesmas aquelas, Pai, que ficaram em casa no dia de hoje, trocando o culto por causa de uma comemoração. Eu também as amo e também peço que o Senhor, caso elas estejam na internet ainda, abençoe a vida delas, em nome de Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amada pastora. Igreja amada de Cristo, santos, família de Deus, povo mais do que vencedor em todas as coisas. Para mim é uma alegria muito grande, amado, poder estar aprofundando livro após livro o estudo da palavra de Deus e compartilhar isso tudo com a igreja de Cristo.
para que sejamos considerados fiéis, despenseiros de Deus e não sermos desqualificados, como era uma das preocupações do próprio apóstolo São Paulo. Então, para nós e para mim, como pastor, é uma alegria muito grande estar no altar da igreja. E agora, nessa empreitada de fé, essa proposta do livro dos Atos dos Apóstolos, estarmos caminhando nos primeiros passos da igreja que nascia, da igreja que crescia e da igreja que via a operação do Espírito Santo de Deus sobre ela, e assim seja sobre nós em Cristo Jesus. Todas as tentativas de refrear a força, a base da violência, a propagação do Evangelho, estão condenadas a fracassar. Saibam os homens deste mundo, saibam quaisquer que sejam as autoridades dessa terra, que todos aqueles que se levantaram contra a obra de Deus fracassaram, e todos os que hoje se levantarem irão fracassar de igual modo, porque o Senhor da igreja é Deus, o Senhor da obra é Jesus, e a obra de Deus ninguém poderá parar neste mundo. Então, isto é preciso ser falado de introdução. Por quê? Porque o poder divino do Senhor Deus, Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, continua a operar na igreja, continua presente no povo do Senhor. Olha, amados, nós podemos dar graças a Deus por tantos testemunhos, tantos sinais. Nossa pastora estava dizendo por telefone para mim ontem, que uma pessoa chegou para ela e disse: olha, eu não sei porquê, isso é maravilhoso, eu me alegro com isso, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo o desejo de falar que o ministério de vocês tem o dom da cura. Eu disse: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E depois uma outra pessoa no mesmo dia chegou para ela e falou a mesma coisa. Para o amado também, olha aí, amado, está ligado na terra, está ligado nos céus. E eu quero lhes dizer que esse não é um dom que o pastor domina, só o pastor, não, isso aqui é a igreja de Jesus, amado, é o povo de Deus, e nós vamos ver isso hoje nas Escrituras, nós vamos ver isso hoje. Porque os apóstolos, a quem primeiro Deus usava para esses grandes milagres e sinais, foi transmitido para as pessoas, impuseram as mãozinhas lá, oraram por eles, por cargos organizacionais na obra, mas diz que 2 desses que foram chamados para servir as mesas, eram usados com o mesmo poder que os apóstolos eram usados. Ou seja, discípulo de Jesus é todo aquele que Jesus levanta. É todo aquele que tem fé em Jesus, é todo aquele que é convertido no Senhor Jesus Cristo, e não tem apenas Jesus como Salvador, mas tem Jesus como Senhor também. Por isso, amados irmãos, eu abro um parêntese e peço desculpas à igreja, tamanha a minha indignação e tristeza aqui no altar, e às vezes num dia de comemoração, muitos irmãos não vêm. Por quê? Porque eu sei que tudo isso só vai ocorrer quando todos tiverem Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida, amado. E não é ter Jesus como Senhor a meu modo, não, sou eu que mando, Ele é o Senhor da minha vida. Gente, mas não existe uma Bíblia para regular isso. Não existe uma palavra de Deus que nós devemos seguir. Não existem parâmetros bíblicos que a palavra ensina. Então é isso que nós estamos perseguindo na casa do Pai, para que nós sejamos acrescidos de valores bíblicos e possamos ver, irmãos, eu creio, sinais, prodígios, maravilhas na igreja de Jesus Cristo, e a palavra de Deus alcançar muitos corações. Então, esse poder permanece sobre nós, amados. Há uma promessa bíblica que nos últimos tempos haveria um grande avivamento da palavra de Deus.
haveria um grande avivamento do Senhor, porque primeiro ele diz que assim como havia fome de pão, haveria fome da palavra, e assim veio João Batista, depois de 400 anos de silêncio, voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, e agora Deus fala pelo Filho, Deus fala em Cristo Jesus. Amados irmãos, a boca de Deus está falando sobre o povo do Senhor. Então nós precisamos agarrar isto, para que vejamos essa maravilha da igreja crescente, da igreja poderosa, da igreja com milagres em Cristo Jesus, sobretudo a palavra de Deus correndo. Então, os primeiros registros dos Atos dos Apóstolos, nós vemos relatos do sucesso extraordinário da igreja primitiva. Milagres, prodígios, sinais. O capítulo 6 começa com a matemática de Deus. Diz que a igreja crescia em número, e diz que por a igreja crescer, os 12 separou 7. Depois de 7, morreu um, menos um. Isso é igual a quê? É igual à obra de Deus que continua até hoje, para a glória do Senhor. Então nós vemos esses relatos da igreja, sinais e maravilhas, conquistam a aclamação pública, tornam os apóstolos, colocam-os em evidência, os quais apontam para Cristo Jesus. E todo discípulo de Jesus aponta para Ele. Discípulos, nós vamos ver isso, não ficou restrito apenas aos apóstolos. Discípulo, disse Jesus, ide e fazei discípulos. São todos aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, igreja amada de Cristo Jesus, essa aclamação da pregação dos milagres e sinais glorificam a Deus em todas as coisas. Quando alguém diz, fui curado, a glória é de Deus. Quando alguém diz, a porta se abriu, a glória é de Deus. Quando as coisas acontecem na obra do Senhor, a glória é de Deus. Nós já temos visto isso há muito tempo. O próprio rei Davi, como ele sabia fazer isso. Um homem que era dotado de dons, talentos, enfim, inigualáveis para a guerra, ele dizia que toda vitória pertencia a Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos, contudo, saber que os inimigos da igreja sempre vão existir. Eles persistem. E aqui nós vemos ciúmes. Ali, tentativa de suprimir a palavra pregada, a tentativa de suprimir a igreja que nascia. A força, ou por vias qualquer que seja, poderá impedir a igreja de Deus de permanecer nessa terra, justamente na matemática de Deus, perseguições, problemas e martírio. Seja quando a igreja foi declarada a igreja do Estado, oficial do Estado, e o Estado passou a dar terras, a dar bens para aqueles que se declaravam cristãos, qual foi o problema disso? O problema é que agora um monte de gente disse, gente, é bom ser crente. Se eu virar crente, vou ganhar minha terra de volta. Se eu tornar crente, vou ganhar meus títulos de volta. E aí uma cambada de gente que não tinha Jesus, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. E aí vem a Idade Média e a igreja se desvia do seu propósito. E hoje, as igrejas abertas em tudo quanto é canto, mídia, internet, facilidade de cultuar. Está chovendo, não vem a igreja, por causa da chuva. Está sol, não vem a igreja, por causa da praia, que tem que ir lá, ficar tostando, aleluia. Não é verdade? Tem uma comemoração, não vem a igreja, porque tem o churrasco, tem a linguiça mineira, tem o queijo derretido, tem a Coca-Cola geladinha,
Louvado seja o Senhor. É verdade. A lasanha sempre tem. Não precisa ter comemoração para ter lasanha. Lasanha é o pão nosso de cada dia. É verdade. Então, amados irmãos, talvez Deus venha permitir logo essa perseguição se desatar para a igreja de Cristo voltar a crescer como antes, amados. E aí a pessoa vai dizer: nossa, como era bom estar na casa do Senhor, como era bom estar com os meus irmãos em Cristo, como era bom louvar a Deus, e agora estou com tanta saudade daquele irmão, estou com tanta saudade daquela irmã. E aquele irmãozinho era chato, mas eu gostava dele. Era cri-cri, pegava no pé, era flamenguista, tinha bigode, fez implante de cabelo, mas era gente boa, era gente boa. Aí as pessoas vão ficar com saudade uma das outras. Verdade? Como é bom ter a igreja de Cristo, amado. Nós somos o povo amado do Senhor. Então veja lá em Lucas, em Atos 5, 27. Quem escreveu Atos também foi Lucas. Atos 5, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Nós temos também o telão. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: olha lá, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento, a remissão de pecados. Esta é a obra maravilhosa que Ele opera no fim de tudo, amado. Os milagres, a maravilha, é para isso, é para chegar ao arrependimento, à remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que Ele obedece. Olha aí, quem tem o Espírito Santo é obediente. Versículo 33, eles, porém, ouvindo isso, o que aconteceu? Se enfureceram e queria matá-los. Olha aí o drama da perseguição. Versículo 38 a 42, agora vos digo, dai de mão a estes homens. Agora Gamaliel se levanta e diz: olha, vocês estão indo pelo caminho errado. Aí ele diz: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados, o quê? Lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, fazendo o quê? Reclamando que servir a Deus é difícil, e queriam rasgar o cartão de membro da igreja, e ainda por cima iam falar que o pastor é um gordo que só sabe comer lasanha. Não. Claro que não. Eles saíram como? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você está certo disso, amado? Diga amém por isso. E diz que todos os dias no templo, de casa em casa, olha lá, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a quem? A Jesus Cristo, Senhor. Então, amados, eu creio, recebo e vou falar sempre. É hora de nós começarmos a fazer os nossos cultinhos no lar. Aproveitar aí a live da igreja, fazer os cultinhos de casa em casa. Marca com o pastor lá, vamos marcar, fazer agendas e marcar assim, e vamos projetar isso, porque eu sei, amados irmãos, que tudo o que é de Deus, a seu tempo prospera, amado. Diga amém por isso. Diga comigo, tudo o que é de Deus,
a seu tempo prospera. Agora, nem tudo que prospera é de Deus. Porque aqui a pessoa pode entender uma máxima errada. Olha, se é de Deus, prospera. Então tudo que prosperou é de Deus. E os caras que prosperam com heresia, prosperam mentindo, prosperam falando coisas erradas, tem coisas de Deus ali? Não. Nem tudo que prospera é de Deus. Mas tudo que é de Deus, a seu tempo prospera, amado. Mesmo que seja com 12 discípulos, que vira 70, que depois vira 500, 120, até que Jesus volte, a igreja vai continuar crescendo. E permanece. Eu creio. Estamos há 2000 anos. Já tentaram matar a igreja, cortou a cabeça e fizeram. E quanto mais colocavam os crentes debaixo da terra, não sabiam que os crentes eram a semente. O sangue dos mártires era a semente. Jamais. Amado, eu creio e eu recebo e eu declaro que a igreja de Cristo vai continuar crescendo e prosperando, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Por isso eu declaro, jamais a obra de Deus será destruída. Jamais. Então, esse é o espírito que está campeando o coração da igreja crescente. Esse é o coração dos apóstolos, é o coração dos discípulos, é o coração daqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus. Então a igreja está avançando, a igreja está crescendo. Agora encontramos esta igreja crescente, enfrentando inúmeros problemas em Jerusalém. Amado, saiba que crescimento também traz problemas, e muitos. Quanto mais cresce, mais evidente fica, mais pedra vão jogar em você. Às vezes era bom a gente ficar assim pequenininho pro resto da vida, porque não tem muito problema, você fica tranquilo, não é verdade? E tal. A igreja cresce, vai começar problema de todo lado, vai vir chuva de pedra. Mas, amado, Deus sabe quem Ele prepara. Eu vou lhe dizer uma coisa, estamos aqui para o que der e vier, amado. Se Deus mandar a gente pregar no inferno, eu vou lá, brigo com o capeta, jogo ele para o lado e faço o que Deus mandar. Por quê, amado? Porque a obra de Deus é a coisa mais importante. Um dia isso tudo acaba. Um dia esse corpo vira pó. Um dia toda a riqueza do mundo vai embora. Hoje de manhã eu estava vindo para a igreja, eu vi um poste assim, tinha 2 covas cavadas na terra. Aí uma estava escrito, cova do rico, a outra cova do pobre. Aí os dois vão para a cova, acabou. A vida é passageira. Isso tudo aqui é passageiro, amado. A brincadeira mesmo boa vai começar, você sabe quando? É na eternidade, amado. Quando nós estivermos diante do Cordeiro, imagina, amado, Jesus assim, ó, tete a tete. Jesus, oh meu Jesus, nós vamos ter toda a alegria de ter os irmãos, a felicidade de abraçar todo mundo, mas a gente vai estar assim, ó, tete a tete com o nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Isto é simplesmente maravilhoso, irmãos amados. Isso é a obra de Deus. Então a igreja está enfrentando agora problemas num ambiente totalmente judaico, onde muitos judeus da diáspora, judeus que se espalharam por todo o mundo por causa da perseguição, agora retornam para o berço em Jerusalém com uma cultura diferente, com língua diferente. A grande maioria dos judeus nessa ocasião falavam grego. Era a língua que corria o mundo todo, era como o inglês hoje. O mundo todo fala inglês, não é verdade? E ali tinham os irmãos judaicos hebreus que mantinham a língua nativa. Os que falavam hebraico entendiam pouco grego. Os que falavam em grego não entendiam nada de hebraico. Então começou um problema de dissensão, divisão. Por quê? Porque inclusive não podiam cultuar no mesmo lugar. É aquele problema que trazia até pouco tempo a igreja católica. Os irmãozinhos chegavam lá, aí o padre estava em latim. Fidei Christus. E aí ninguém entendia nada. Até no culto onde você não entende nada. Aí vem o irmão helenista, grego, tem lá o culto em aramaico, não entende nada. Então eles fizeram o quê? Precisamos ter a nossa própria congregação, onde a gente entenda. Aí as coisas começaram a se alargar.
talvez por isso as viúvas helenistas foram esquecidas, porque não estavam participando ali diariamente. Não é que nenhum apóstolo tivesse o coração dele, olha, essa daí, não vou dar para ela. Não. Então os problemas começaram a aparecer. E nós dizemos que é preciso aprender a cultivar, isto é importante, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Por quê, pastor? O corpo, ele é diverso. Tem mão, tem pé, canela, perna, joelho, cabeça, tronco, pescoço, barriga. Maior ou menor, não importa. Mas é diverso. E o corpo que é diverso, ele é um só, não é verdade? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Agora, você imagina se o corpo fosse todo mão, ou se fosse todo pé, fosse todo olho. Quem é que ouvir? Só o olho não ouve. Então, a diversidade é importante, amados irmãos. Essa diversidade é importante. E nós precisamos ter unidade na diversidade. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Veja lá. Capítulo 3, versículo 26 a 29. Diz a palavra bendita do Senhor: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes dele, de Cristo Jesus. Dessarte, não pode haver o quê? Judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, quem é de Cristo Jesus, amado? Agora, porque um é carioca, o outro é paulista, o outro tem alguma diferença? Não, somos todos de Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, todas as promessas de Deus foram feitas a Abraão, através de Cristo Jesus, alcançam todo o corpo de Cristo Jesus. Seja ele brasileiro, inglês, seja ele chinês, seja russo, da onde for, índio, lá, ribeirinho, não importa, amado. Nós somos o corpo de Cristo nesta terra e todos nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e a promessa de Abraão permanece sobre a nossa vida, amado. Isso é imutável. Isso é imutável. É esse o espírito de unidade que precisa estar na igreja. Sabendo, sim, como falei, crescimento significa muitas vezes dificuldades, problemas, complicação. Entretanto, amados, se crescem os problemas, crescem as soluções. Se crescem os problemas, crescem e devem crescer também o quê? Homens cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, com sabedoria e capazes de lidar com a questão difícil. E é isso que Deus tem para a tua vida, amado. Receba isso na tua vida. Que Deus coloque em nós, amado, nos encha cada vez mais do Espírito Santo. Que nos dê sabedoria para lidar com as circunstâncias difíceis que se levantam. Pastor, mas tanta exigência para servir as mesas, não é tanta exigência, não, porque qualquer coisa que você faça na obra de Deus, você está sendo levantado por Deus e é modelo para o rebanho. Aí alguém que é modelo para o rebanho, está aqui, coloca ali um copo de água fria para servir, aí depois é visto ali no bar, derramando todas, e com caipirinha, e sal na ponta, e limãozinho para ficar bom. Aí a pessoa diz, mas a pessoa não estava lá na igreja agora, e agora está lá no tico-tico do fubá. Amado, Deus nos livre disso em nome de Jesus, amado. Você tem a responsabilidade de Cristo, onde é que você esteja andando, amado. Então, os judeus de fala grega se queixam por causa das suas viúvas, por causa da assistência que estava sendo esquecida. E isso diz algo para nós. A palavra diz, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Então, amado, enquanto você está vivo, por isso eu recebo e declaro, amado, que possamos todos nós chegar à terceira idade cuidando e não sendo cuidado. Não é verdade? Cuidando. Você sabe que isso é maravilhoso, isso traz a gratidão e o galardão do servir, ele é imediato. Você faz o bem, uma pessoa já vem uma alegria no teu coração tremendo. Você paga um pão com mortadela para alguém que está lá, família, tu vê a pessoa devorar aquele negócio, você já fica feliz, já fica alegre. Por que, amado? Porque Deus nos criou para isso, para sermos bons, sermos generosos, darmos bênçãos para os outros. Diga amém, eu recebo esta palavra. Cuidarmos do corpo de Cristo. Então a solução era levantar, neste caso das viúvas, era levantar pessoas para trabalhar de forma organizada. Na casa de Deus tudo tem ordem e tem decência. Deus tem pessoas para cada área. Quando às vezes faltam pessoas em alguma área, a gente quebra o galho. O pastor às vezes quebra o galho cantando aqui. Os irmãos têm misericórdia, amém, amém, glória a Deus. É verdade. Mas Deus ainda vai levantar aqui cantores, profissionais no sentido do canto. Aqui não é um profissional cantando, mas ele é um profissional do canto. E aqui vai estar como ministro de louvor, uma ministra de louvor, e vão estar abençoando a obra de Deus para a glória do Senhor. E vai levantar um coral grande. Eu recebo essa palavra, amado, em cada área da igreja. Nós teremos, eu recebo a área do TI da igreja, que é uma das áreas de grande importância para a glória do Senhor. Tecnologia e informação, a gente ter aí as mídias sociais, sendo cuidadas por pessoas capacitadas para isso. E a igreja de Deus, toda a igreja capacitada para evangelizar. Isso aí, todos nós, pastor, mas eu não sei falar direito. Amado, só o teu testemunho com um amém, Deus vai usar. Ontem, sábado, na hora que eu estava saindo de casa, bata na minha casa, testemunhas de Jeová. Aí foram lá bater para fazer o trabalho deles, de evangelismo. Amado, eu fiquei encantado com a menininha. Uma menininha que devia de ter 5 anos ou por aí de idade. Ela veio com a biblinha na mão. Estamos aqui para falar para vocês que estamos nos últimos dias. Eu, amém. Falou nada errado, falou tudo certinho. Bonitinho, linda menina, um anjinho pregando a palavra. Aí diz a palavra do Senhor: ensina aos filhos o caminho que deve andar, e nem quando for velho se desviará dele. Em nome de Jesus, amado. Enquanto o mundo tenta tragar as nossas crianças em verdadeiro sacrifício para Moloque, amado, que nós tenhamos as nossas crianças sagradamente sendo cuidadas e ensinadas nos caminhos do Senhor, amado. Satanás já perdeu essa guerra em nome de Jesus. Está debaixo dos nossos pés. Então, pessoas para trabalhar de forma organizada. E eu declaro que nosso ministério terá condições perfeitas de ter uma excelente apresentação. Deus está recebendo, amado, para a glória do Senhor. Teu culto racional, você vem, nós adoramos, Deus recebe. Mas eu peço a Deus, Senhor, dê-nos condições, Pai, para termos aqui pessoas, para ter uma boa apresentação em todas as áreas, desde o louvor até o TI, todas as áreas, fazendo um trabalho de excelência para a glória do teu nome. Não tenho dúvidas que desta forma nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Então a solução era ter gente para trabalhar de forma organizada. Pessoas de bom nome, Provérbios 22, versículo 1, eram as demandas que os apóstolos exigiram. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro, amado. Olha aí, igreja amada, que o teu bom nome seja preservado nesta terra, amado. O inimigo tenta sujar, o inimigo tenta fazer, tenta caluniar, mas hão de ficar envergonhados, porque verão as tuas boas obras em nome de Jesus. Pessoas que fossem cheias do Espírito Santo e dotadas de quê? Sabedoria. Isto eram os pré-requisitos para que fossem levantados para servir as mesas.
Os estudiosos discutem se ali nasceu o diaconato. O problema é que a palavra ali não é diácono, ali a palavra é diaconia. Ele está falando sobre a obra em si, diaconia. Mas, por certo, ali já era o germe, já era o crescimento, uma pequena semente daquilo que depois na história da igreja seriam conhecidos como os diáconos. Se não foi exatamente ali diácono que nasceu, ali nasceu a diaconia, certamente. Depois viriam os diáconos, que é o servir à mesa. Pessoas cheias do Espírito. Amado, você não imagina. Pastor, mas eu estou ali na porta, recebendo as pessoas. Amém, glória a Deus. Você não imagina como é importante esse trabalho. Não, exatamente. Olha, nós temos testemunho de pessoas que foram recebidas na igreja aqui e que ficam conosco e que louvam a Deus por isso. Eu me lembro, irmãos amados, eu ainda, garotinho, devia ter 15 anos, 16 anos, não sei. Eu recebi um senhor lá em Campinho, lá na sociabilidade da igreja. Aí quando entrou aquele senhor, eu estava assim, eu apertei a mão dele, eu nunca dei as costas para a porta da igreja. Eu sempre fico de frente para a porta da igreja para receber as pessoas. Inclusive que muitas pessoas entrando, então sempre recebendo. Entrou aquele senhor, eu apertei a mão dele, olhei nos olhos dele, falei, irmão, tu és mais que vencedor. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Não sei quanto tempo depois, um mês ou 2 meses, não sei, ele veio até mim e falou, irmão, você sabe que naquele dia que você me recebeu e me deu aquele cumprimento, naquele instante eu fui liberto de 25 anos de dependência química. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um aperto de mão, uma palavra que na verdade, amado, poderia ser eu ou qualquer outra pessoa ali. A pessoa que estava ali é o que menos importa. Eu posso contar o testemunho porque era eu, mas a pessoa que estava ali é o que menos importa. O que importa é que o Espírito Santo trabalhou tudo na vida daquele homem para naquele dia ele entrar na casa do Senhor e ter alguém com sabedoria e preparo, que poderia ser eu ou qualquer outra pessoa, para receber aquele irmão daquela maneira espiritual e aquele irmão, naquele ato, ser liberto de 25 anos de dependência química. Às vezes você não sabe, amado, mas o trabalho que você desenvolve, seja ele qual for, é fundamental, é crucial. É o corpo de Cristo. Não tem como, irmão, plantar bananeira, chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Deus levanta pessoas para cada área. E a área que Deus te levantou, você vai fazer eximiamente. Melhor não vai ter. A não ser quando a pessoa se ensoberbece, não, eu sou melhor. Aí Deus vai lá, bota logo no banco, eu vou mostrar para você que eu boto outro no teu lugar. Não é assim que Deus faz? Sempre foi assim. E isso é um drama que os pastores lutam. Nós já vimos grandes homens de Deus que outrora, entre aspas, eram considerados os papas dos evangélicos que caíram por causa do orgulho, de soberba. Eu sou fulano de tal. E é um pedaço de carne que quando morrer vai ter a cova do rico ou a cova do pobre. Então nós precisamos lutar com isso e saber que nessa unidade, nessa diversidade, há unidade. Pessoas cheias de Espírito, dotadas de sabedoria. Efésios 5, 14 a 21, diz a palavra, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito. Diga, eu recebo, amado. Olha, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, amado. Depois ele diz, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por tudo, ao nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Você veja que tudo leva, amado, a esse coração, que Deus é o centro de tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Não é um por cima do outro, eu quero ser melhor. Você sabe? Não, amado, é Deus que está no controle da obra, amado. Deus tem cada pessoa para cada um. Você acha que eu estou aqui pregando porque não? Porque um dia, você sabe, eu, Anderson Nogueira de Almeida, determinei que eu ia ser um pastor ou isso, aquilo. Não, Deus me chamou quando eu tinha 13 anos de idade. Era um pintinho da mamãe. 13 anos de idade, fui subindo, fui aprendendo, fui crescendo, estava já no ventre. Exato. Estava na barriga da minha mãe, estava lá, minha mãe grávida. Veio um homem que minha mãe não conhecia em Copacabana, colocou a mão na barriguinha dela e disse: esse bebê vai ser um pregador da palavra de Deus. Profeta das nações. Eu recebo esta palavra na minha vida. Então, amados, então ouça o altar, ouça. Esta é a obra de Deus, amado. É assim que Deus faz a obra dele, amado. Deus tem um plano com a tua vida, Deus tem uma chamada para a tua vida, e assim é a obra de Deus. Mas todos nós somos o quê? O corpo de Cristo Jesus. Então, estas pessoas são levantadas, incumbidas de responsabilidades. Agora você pergunta: pastor, então eu preciso ser um super-homem? Não, ninguém precisa ser super-homem para servir a Deus. O que é preciso, pastor? É preciso você ser uma pessoa séria, ser uma pessoa dedicada e ser uma pessoa confiável. Você precisa ter credibilidade, ser uma pessoa em quem podemos confiar. Você não pode ter duas caras, não pode ter duas personalidades. É uma pessoa na igreja, é uma pessoa fora da igreja. É uma pessoa que não tem um bom testemunho, não tem caráter ilibado. Por isso, assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, Deus prova os corações, amado. Deus prova os corações, porque a obra é dele. Então, o Espírito Santo de Deus solucionou o problema da dissensão e divisão na igreja, quando líderes interviram para restaurar a unidade essencial, buscando servir a Deus da melhor maneira, levantando pessoas habilitadas para, de forma organizada, cada um cumprir a sua parte. E assim houve o crescimento da comunidade da fé. De maneira que, para o bom serviço à obra de Deus, cuidadosamente, pessoas são levantadas em oração. E os apóstolos transmitem autoridade impondo-lhes as mãos. Atos capítulo 6, versículos 3 a 6, diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, que é o bom nome, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícano, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram o quê? As mãos. Então, amado, eu quero citar uma frase, pastor Luiz Saião, é uma frase chocante, mas é uma frase verdadeira, triste, mas muito verdadeira. Ele diz assim: tem tanta gente que faz as coisas de Deus de qualquer jeito, que infelizmente o que essa gente faz para Deus, nem o diabo quer, de tão ruim e mal feito que é. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa: tu vai em determinados lugares, as pessoas fazem tudo perfeito. O cara lá diz: tem que ter champanhe de ouro e tudo perfeito. As pessoas fazem. E às vezes na obra de Deus é assim. É uma festividade qualquer, cadê? Não vem à igreja. Teve o sol, vou à praia. Teve a chuva, está chovendo. Dá o ventilador, não tem hélice para a igreja. Aí o pastor tem que ficar soprando. Então, amado, nem o diabo quer. Por quê? Porque é feito de qualquer maneira. Amado, Deus está vendo o coração. Foi a repreensão lá no povo de Ageu. Vocês estão preocupados só com a casa de vocês?
E na hora de ofertar ao Senhor, dá a ovelha manca, a ovelha coxa, a ovelha cega, a ovelha que está morrendo, aquela que já está lá na sala vermelha do Salgado Filho, morrendo, já só misericórdia. Dá essa ovelha para o Senhor. Vamos lá ofertar a ovelha que já está quase morrendo. Amado, exato. Nós temos que oferecer o melhor para o nosso Deus, amado. Sabe? Oferecer o melhor para Deus. Então, o que importa não é o que estamos fazendo em si. Se estamos servindo a mesa, se estamos varrendo o chão, se estamos no ministério do ensino, cada um é chamado e capacitado para a sua obra. O que importa é para quem a gente está fazendo. Por isso Paulo disse, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Então, a igreja de Deus há de sempre, pelo Espírito Santo, obter discernimento espiritual para a escolha de pessoas. A escolha de pessoas para cada área. O próprio Espírito, você veja que nesse caso, quem escolheu as pessoas não foram os apóstolos. Quem escolheu as pessoas foi a própria igreja. O que os apóstolos fizeram foram olhar os irmãos e atestar aquela escolha e impor as mãos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz, amados irmãos, que a igreja tem discernimento espiritual para perceber os frutos do Espírito. A diaconia, para que Deus então levante diáconos, presbíteros na igreja, eu recebo e declaro em nome de Jesus, líderes, e então com uma vida de oração, uma vida de adoração em comunidade, nós observemos os seus frutos, as suas ações. Nós sabemos quem é quem. Tínhamos pessoas na igreja que quando chegava na igreja a gente dizia, ixi, gente, chegou o problema, o cara brigão, eu vou pegar faca, eu vou fazer. E você sabia, rapaz, chegou o cara da briga. Aí às vezes tinha um problema lá fora, a gente já sabia quem era que estava brigando. Amassou o carro do irmão, ixi, meu Deus, já sei quem é. Não precisa nem falar o nome. E briga, e faz, e acontece. Por quê, amado? Está despreparado. Pode ser ordenado a presbítero? Não. Pode ser ordenado a pastor? Não. Agora, quando a pessoa chega com espírito de mansidão, desejo de servir, desejo de fazer a obra do Senhor, sabe? É uma pessoa que ama a casa do Pai, está buscando conhecimento bíblico. Esses frutos no dia a dia da igreja se manifestam e a própria igreja percebe para a glória do Senhor. De maneira que quando vem o altar e é ordenada, toda a igreja glorifica a Deus e diz, essa pessoa pode estar sendo ordenada porque ela tem fruto do Espírito para isso. E isso, louvado seja o Senhor. Isso na vida da igreja como um todo, nas palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 15 em diante, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Diga glória a Deus aí, amado. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, amado, que os milagres em si não quer dizer nada. A igreja de Coríntios tinha muitos dons, mas talvez fosse a igreja mais carnal que existia. Que Paulo teve mais problema. Antes de pedir dons do Espírito, amado, peça pelo fruto do Espírito na tua vida. Aí ele diz, muitos, isso adiante. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, agora olha lá,
estamos todos nós incluídos. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva? Sim. E os rios transbordaram? Sim. E os ventos sopraram? Do mesmo jeito. Deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amado, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, és sábio, prudente, cheio do Espírito Santo. Saiba de uma coisa: vento pode vir, chuva pode cair, rio pode transbordar, a tua casa vai ficar de pé. Estamos nos 5 minutos para o bom serviço finais da obra de Deus. É preciso que haja boca e ouvidos para a pregação e mãos para a ação da assistência social aos necessitados. E eu diria mãos e bolso também, porque é necessário investir nessa área. Atos 6, 1 e 2, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Ou seja, Lucas está enfatizando que a igreja alimenta os famintos, que a igreja supre a necessidade dos pobres, e que essas atividades são um complemento fundamental àquilo que é essencial na obra de Deus. O que é essencial na obra de Deus? A pregação do Evangelho. Se não existir pregação do Evangelho, não existe igreja. É só obra social, é uma ONG. Lindo, bonito e maravilhoso, mas não é a porta de Deus, a casa dos céus. Para que seja a porta de Deus, casa de Deus, porta dos céus, Betel, é preciso ter essencialmente a pregação do Evangelho. Por isso os apóstolos dedicaram a oração e a pregação. Entretanto, não é algo periférico ou qualquer coisa você promover a assistência social e ajuda aos necessitados. Por isso, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foram levantados para dar assistência aos necessitados, para cumprir esta obra de fundamental importância. Então a pregação é acompanhada de boas obras, a pregação é acompanhada de pastoreio das pessoas, a pregação é acompanhada do cuidado com os vulneráveis. É quando a pessoa está entristecida, vem ao gabinete, derrama o coração, faz um gabinete, ou então pelo telefone, ou então um culto no lar, o pastor ou os presbíteros vão, fazem a visita, abraça o irmão, cuidado, dá o cuidado pastoral. A pessoa sabe que está sendo cuidado, a pessoa sabe que não está abandonada no mundo, ela tem um ministério, ela tem pastores, ela tem uma igreja. Isto é parte da obra de Deus, fundamental. E que Deus use cada um de nós para isto, amados. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Agora, o ministério social não pode acontecer de modo isolado. Por isso, quando nós vamos fazer uma obra social, amado, mesmo que seja um pão com mortadela, no mínimo, diga para a pessoa: Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá com Jesus em nome de Jesus. A pessoa saber de onde está vindo aquilo ali, saber a fé que está no teu coração, que é a palavra de Deus. Porque não adianta dar o pão da carne e depois a pessoa morre e vai para onde, amado? Sem o pão espiritual. Então você veja que mais adiante no texto bíblico, Estevão e Filipe fazem o mesmo que os apóstolos, dedicam-se à palavra do Senhor. Atos capítulo 7, 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga: eu recebo esta palavra também, fitou os olhos do céu e viu
viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem. Quem era o jovenzinho? O futuro Paulinho, pregador da palavra de Deus. Olha lá ele lá, consentindo na morte de Estevão. Versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Volta, filho. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras ele adormeceu. Que unção maravilhosa, amado. Que unção. Esse aqui era o Estevão, levantado para servir as mesas, mas teve unção e graça de Deus suficiente até para sofrer o martírio, sendo o primeiro cristão martirizado da história. Atos capítulo 8, 4 a 8 vai falar de Filipe, que também era levantado para as mesas. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Diga: louvado seja Deus, amado. Olha, ovelhinha amada, eu recebo que nós tenhamos aqui, não só dentre os discípulos, entre aspas, os pastores que estariam aqui representando os apóstolos, mas que nós tenhamos os irmãos que foram levantados para servir a mesa. Veja, irmãos que foram levantados para servir a mesas, espíritos imundos expulsos, doentes curados, a palavra era pregada e grande alegria numa cidade inteira. Amado, se o irmão que serve a mesa faz isso, imagina o altar da igreja vai fazer. Amado, isso é o trabalho de toda a igreja. De que eu recebo no meu espírito esta palavra. Então, amado, ter o dom de servir não exclui a pessoa de ter o dom de falar. Os múltiplos dons que o Espírito concedeu a indivíduos na comunidade da fé deram origem ao desenvolvimento, responsabilidades e compromisso na igreja de Deus, com o objetivo de glorificar a Deus. A minha pergunta é: onde você está incluído nisso? Você está incluído entre o que prega? Você está incluído entre o que louva? Você está incluído entre o que ora? Você está incluído entre o que serve? Você está incluído entre o que está fazendo a obra do Senhor acontecer? Ou você está incluído entre aqueles que ficam dormindo e não estão nem aí para a casa do Senhor, e na primeira oportunidade que tem não vem à igreja? Então eu preciso terminar o culto, que já se vão 11 horas e 32 minutos, com 3 passagens eu termino. Em primeiro lugar, Pedro exorta os cristãos a usarem os dons como bons despenseiros das dádivas multiformes concedidas por Deus. Amado, Deus te deu um dom, não enterre o teu dom. Deus te deu talentos, não permita que Satanás roube a semente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso é o nosso chamado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que deu, o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, igreja, os judeus helenistas são um exemplo excelente do bom uso dos dons para a capacitação em que Deus capacita. Por quê? Porque eles tinham consciência plena de como a presença e o poder de Deus agia fora do nacionalismo de Jerusalém.
E com isso, eles foram os primeiros a romper as barreiras erguidas entre judeus e outros povos, e isso significa caminhos abertos para a evangelização. Assim, aqueles que estavam tendo suas viúvas esquecidas na distribuição das provisões foram bons e grandes instrumentos de Deus para a evangelização por todo o mundo. Isso nos ensina que todos na obra de Deus são aceitos, uma vez que creem em Jesus e o servem. E todos na obra de Deus têm talentos e podem ser usados por Deus. E eu digo para você que se acha incapaz, para você que se acha inapetente e fala, mas eu sou um helenista e não entendo o aramaico. Amado, Deus vai te usar grandemente, receba na tua vida. Efésios capítulo 2, versículo 12 diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, versículo 18, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de quem? De Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, amada igreja, eu termino dizendo: você é chamado por Deus para esta obra. Aceite o teu chamado, receba o teu chamado, busque crescer em nome, em sabedoria e cheio do Espírito Santo. Certamente, o ministério requer esforço conjunto e divisão de trabalhos e compromisso. Você faz parte disso. Certamente, o ministério requer uma infraestrutura eficaz, fundamentada em princípios bíblicos, propagando o Evangelho, sabendo que a autoridade e o poder espiritual não reside em cargos, mas reside em pessoas cheias do Espírito, pessoas sábias, pessoas que têm um bom nome, pessoas submetidas à palavra de Deus. É você esta pessoa? É você quem Deus vai usar nesta geração? Nós somos esses homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, sabedoria, bom nome, comprometidos com o reino de Deus e prontos para sermos usados por eles, ainda que haja perseguição, como Estevão sofreu. Então Deus vai te usar grandemente, amado. Diga, eu recebo esta palavra. E eu termino com Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, que diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, o que acontecia em Atos capítulo 6, versículos 1 e versículo 7, o que? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Olha nós aí, ó. Olha nós aí, ó. Como diz aquele ditado, é nós, é nós. Olha para o teu irmão aí que está do lado, atrás de você, e diga para ele: é nós, meu irmão, é nós. Olha lá, não é só o pastor. O pastor chupa cana, assobia, planta bananeira, tem que estar de um lado, tem que estar do outro ao mesmo tempo, tem que fazer. Assim você vai ter pastor só por 2 anos, não queira isso. De quem todo corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Então, quando tiver alguém na igreja esquecido, por algum motivo, não aponta, o pastor não cuida. Não,
Vá lá nessa pessoa, cuida dela. Ou então vem ao gabinete, fala com o pastor. Pastor, tem um irmãozinho que está sofrendo, a gente precisa visitá-lo. Agora tem gente que sofre e nem liga para o pastor para falar. O pastor tem que ter uma bola de cristal para adivinhar. Aí às vezes quando o pastor liga para a pessoa, me ligou na hora errada porque eu estava numa sala de operação. Aí sai da igreja por isso. Felizmente, só lamento. E oro pelas vidas dessas pessoas. E que Deus nos use para uma grande obra em nome de Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.